Eu quero ser usada. Eu profetizo. Eu quero ser usada. Olá, queridos, graça e paz. Esse é o programa Vitória em Cristo, mais uma vez no ar, para a sua vida ser abençoada por Deus através dessa ministração, desse programa que agora você está assistindo. Muito obrigado você que nos permite adentrar a sua casa para juntos servirmos ao Senhor. Desta feita eu me faço acompanhado da cantora Vívia Andrade, que é minha esposa. Cantora Vívia Andrade, a paz do Senhor, querida. Paz do Senhor, pastor. Eu quero agradecer por ter recebido o convite de estar aqui, participando do programa. Para mim é uma honra. Muito bem, a Vívia, ela serve a Deus no ministério do louvor, né? Eu ministro a palavra de Deus, eu sirvo a Deus no ministério da pregação da palavra do Senhor, e a Vívia, ela tem servido ao Senhor nosso Deus, louvando ao Senhor. E ela tem um estilo diferenciado, né? Um estilo bastante agradável de se ouvir, né? Que é a música pentecostal. Vívia, há quanto tempo você louva a Deus? Então, eu já canto desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos de idade eu já fazia parte de um grupo de louvor infantil, onde eu me congregava. E eu já recebia convite desde pequena para louvar. E foi aí onde então Deus me fez uma promessa que eu ia continuar a carreira como cantora, como levita. E no ano de 2011, passou-se alguns anos, no ano de 2011, eu gravei o meu primeiro CD, que tem por título Grande Campeão. Vai fazer 4 anos agora que eu gravei. E estou aí na estrada, louvando ao Senhor. Muito bem. E agradecendo a Ele. Muito bem. A Vívia, ela é natural de Rio Grande do Norte, Terra Boa. Aproveitando, eu quero mandar um abraço a todo o Potiguar, né? Povo de Rio Grande do Norte, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Aí o meu sogro Francisco, a minha sogra Nalva. Deus abençoe esse povo abençoado aí lá da cidade de Fernando Pedrosa. Aproveita, Vívia, e mande um abraço aí para o nosso irmão lá em Fernando Pedrosa. Então, quero mandar um abraço para toda a minha família, que se encontra ali naquele estado de onde eu vim, e falar que eu sou grata a Deus por ter nascido lá, mas por Deus ter me feito promessas e Ele me tirou de lá e me trouxe para cá. Acredito eu que com o propósito dele na minha vida, e eu só tenho que agradecer a Deus. Maravilha. Se você quiser ouvir a Vívia, levar a Vívia no seu evento, agenda da sua igreja, é só nos contactar no telefone 018 991 18 6212 ou 997768631. Ligue, agende para os eventos aí de círculo de oração, mocidade, enfim, congressos da sua igreja, é uma bênção. E o próximo CD está vindo aí. Em nome de Jesus, eu creio que esse ano ainda é meu projeto, planos meus, e eu creio que vai se concretizar, em nome de Jesus. Amém. A Vívia tem sido uma bênção, ela vai estar atendendo agora uma agenda na próxima semana em Mato Grosso do Sul, com a cantora Edilene. É uma bênção, que Deus possa abençoar nossos irmãos aí em Mato Grosso do Sul. Semana que vem, mês que vem, a partir do dia 10, ela está atendendo uma agenda ali em Mato Grosso do Sul. Você também pode contactar no telefone 991 18 6212 ou 99776 8631 e levar a cantora Vívia Andrade aí na agenda da sua igreja. Deus abençoe, eu aprovo, tem sido uma bênção para o nosso ministério, tem sido uma bênção para a minha vida como esposo dela, e eu referendo a cantora Vívia Andrade para você estar levando aí na sua igreja, ok? Nós vamos chamar os nossos comerciais. Manda um abraço aí para toda a membresia da comunidade Manancial Vitória em Cristo, antes dos nossos comerciais. Então, quero mandar um abraço a todos os irmãos que são membros da comunidade Manancial Vitória em Cristo, a qual eu também faço parte. Por ser pastoreada pelo meu esposo, para mim é uma honra e um prazer.
e eu só tenho que agradecer. Muito bem, muito bem. Deus abençoe. Nós vamos para os nossos comerciais e eu volto ministrando uma palavra ao teu coração, ok? Deus abençoe. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu quero ser usada por ti. Eu quero ter unção sobre mim. Para ministrar e vida ser liberta. Para te louvar e amor encher esse lugar. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, pra manifestar o teu poder. Peça ao Senhor, irmão. Usa-me, Senhor, derrama tua unção. Eu profetizo a cura da tua vida, eu profetizo teu nome, Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo somos totalmente comigo, eu profetizo. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu quero ser. Muito bem, queridos, eu quero ministrar a palavra de Deus ao teu coração nesta tarde, cujo tema é o benefício do perdão. O benefício do perdão é a minha mensagem para o teu coração nesta tarde. Você que está nos assistindo, por favor, se você possuir a palavra de Deus, acompanhe comigo. Se você tem uma Bíblia, acompanhe comigo no livro do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 18 e versículo de número 21. Observe o que diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Amados, nós estamos vivendo uma sociedade odierna, com um coração rancoroso e um coração distante de perdoar. E eu quero trazer para o teu coração nesta mensagem o benefício do perdão. Essa mensagem nasceu no meu coração alguns anos atrás, quando eu ainda estava no Rio de Janeiro, e me encontrei com um casal de pastores, amigos meus, quero mandar um abraço a eles, o pastor Tiago e a pastora Patrícia. Nos encontramos no shopping Barro World e fomos tomar um café, e nesse café foi gerada ali uma conversa acerca do perdão. E o pastor Tiago me fez uma pergunta dizendo: pastor Dantas, o que o senhor acha do perdão? É fácil perdoar? E aquela palavra, ela me gerou então uma certa curiosidade, aquela pergunta, e uma dificuldade de resposta. Por quê? A pergunta dele foi me feita e em seguida ele disse: é bom que o senhor pense antes que responda. E ele me fez então uma alusão à morte daquela garota, a Isabela, aquele crime bárbaro, de comoção pública, do casal Nardoni, vocês lembram perfeitamente. E ele me disse: o que o senhor acha da pequena Isabela, que foi estrangulada e posteriormente lançada do 6º andar para baixo? Os pais, ou a madrasta e o pai daquela garota cometeu tal crime, o que o senhor acha daquele casal? E eu disse: certamente eles são monstros. E o Tiago me fez a pergunta: o senhor perdoaria ele? E eu encontrei dificuldade de resposta. E o Tiago então falou para mim: pastor, é bom que a gente se coloque no lugar dos outros, ou no lugar de outrem.
E ele disse para mim: o Alexandre Nardoni, o pai da Isabela, com certeza um dia ele deu um banho naquela criança, ele trocou a fralda daquela criança, ele levou aquela criança ao shopping de mão dadas com ela, ele comprou brinquedo para aquela criança, ele brincou com aquela criança, e com certeza ele não fez tudo isso dizendo: eu estou te cevando, eu estou te preparando para um dia te matar. Essa não foi a intenção do coração daquele moço. E ele me fez entender um texto no capítulo de número 4, versículo 7 ao 8, do livro do Gênesis, quando Caim, a Bíblia diz que Caim declinou o seu semblante, e no seu coração o desejo veio de matar o seu irmão Abel. E Deus fala com Caim: Caim, bem sei eu o desejo que há no teu coração, teu semblante decaiu, e agora tu estás maquinando contra a vida do teu irmão. O pecado jaz à porta do teu coração, cabe a você dominar. Então, queridos, o pecado habitava ou estava aflorando no coração de Caim, e ele não conseguiu dominar o mal que havia dentro do seu coração. Mas o Senhor Deus disse: cabe a você dominar. Ou seja, você tem poder para dominar esse mal. Aborte esse mal que está dentro de você. E foi o que Caim não conseguiu. Semelhantemente, o Alexandre Nardoni, ele não conseguiu abortar um mal que havia dentro dele, e por isso ele se tornou vítima. E agora o nosso irmão Tiago, pastor Tiago, ele disse para mim: pastor Dantas, é bom que o senhor agora pense da seguinte forma: graças a Deus que não fui eu que estive no lugar daquele moço, cometendo tal crime bárbaro, mas vamos orar por ele, para que o coração dele se arrependa e que haja um perdão da parte de Deus e também da nossa parte como servos de Deus pelaquela vida. Então, queridos, eu quero ministrar no teu coração nesta tarde uma mensagem: o benefício do perdão. A palavra do Senhor nos diz que Pedro se aproximou do Senhor Jesus e fez a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até três vezes? Ou melhor, até 7 vezes? E o Senhor Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por que Pedro ele faz essa pergunta? Segundo o Talmud, era a tradição dos judeus perdoar os seus irmãos, ou o seu agressor, ou aquele que pecava contra ele, até 3 vezes. Isso você vai encontrar no livro de Amós, no capítulo de número 1, versículo 3, ou no livro de Jó, capítulo 29, capítulo 33, versículo 29 e versículo de número 30. Capítulo 33, versículo de número 29 e versículo 30 do livro de Jó. A transgressão era perdoada até 3 vezes, segundo a tradição do Talmud. Amados, e Pedro agora se aproxima do Senhor, tentando pressionar a Cristo, ou impressionar, melhor dizendo, a Cristo, dizendo: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7, ou seja, o número da perfeição. Eu vou impactar o coração do Senhor Jesus com essa minha posição, com essa graça que há no meu coração, de perdoar o meu irmão, além do que é a tradição, que é 3 vezes. Eu vou dizer para o Senhor Jesus que não é 3 vezes, mas é até 7 vezes o número da perfeição. Ele tenta impressionar ao Senhor Jesus. Ele tenta dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu sou muito bom.
No meu coração há uma graça diferenciada do que há nos outros corações. Eu vou perdoar até 7 vezes. Ele entendia no seu coração que iria impressionar o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus iria bater palmas para o Pedro, que o Senhor Jesus iria dizer: Pedro, você é o cara, eu me orgulho de você, pelo discípulo, pelo apóstolo que você é, eu me orgulho de você, você deu um banho agora de graça para os demais, você é um cara diferenciado. Mas o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, não é perfeição, é perfeitíssimo, eu quero além de você. Tudo que você, ou que o ser humano fizer para perdoar alguém, ainda é pouco, Pedro. Eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. E o Pedro com os seus amigos se assustaram, porque 70 vezes 7 é 490 vezes em um só dia. Amados, isso é uma hipérbole, isso é um exagero. Quem é que consegue perdoar alguém 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes no mesmo dia? Isso é um exagero, é uma hipérbole. Até porque é impossível alguém pecar 490 vezes no mesmo dia. Mas o que é que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, presta muito bem atenção, eu vou fazer para você, contar para você uma história, uma parábola. Havia um rei que procurou seus servos para ajustar conta com eles. E quando seus servos se apresentaram diante dele, ele descobriu que um servo devia para ele 10.000 talentos. 10.000 talentos, Pedro, aquele servo lhe devia. E aquele homem, vendo que aquele rei, vendo que aquele servo não poderia pagar aquela dívida, pegou o que ele tinha, tomou, pegou mulheres e filhos para vender, para que aquela dívida fosse paga. E aquele servo se prostrou diante do seu senhor, diante do rei, e disse: Senhor, seja generoso para comigo, e eu te pagarei a dívida. Seja generoso para comigo, e eu te pagarei a dívida. E a Bíblia diz que aquele rei, movido de íntima compaixão pela vida daquele servo, perdoou-lhe a dívida. E aquele servo, saindo de diante do rei, encontrou um conservo que ele devia 100 denários. 100 denários. Era uma dívida pequena diante da que ele devia de 10.000 talentos para o rei. E aquele servo pegou o seu conservo e sufocou, dizendo: paga o que me deves. E o conservo dizia: Senhor, seja generoso para comigo, e eu te pagarei a dívida. Mas ele, muito pelo contrário do rei, não lhe perdoou a dívida, mas lançou o seu conservo na prisão, até que a dívida fosse paga. Queridos irmãos, a dificuldade de perdoar está aí. A dificuldade de perdoar está aí. Aquele servo diante do rei devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é equivalente, hoje falando, odiernamente falando, é equivalente a 15 milhões de dólares, ou cerca de 40 milhões de reais. Amados, é uma dívida impagável, porque não era o rei que devia para o servo, era o servo que devia para o rei. É uma dívida impagável. Imagine você acordar sabendo que você deve 40 milhões de reais para a Receita Federal. É uma dívida impagável para você que me ouve, é uma dívida impagável. Você não tem como pagar.
Você que é trabalhador, você que é empregado devendo 40 milhões de reais ao seu patrão. É uma dívida impagável. Você não tem condições de pagar essa dívida. Se for o patrão que te deve, moleza, né? O patrão vai se virar para te pagar, mas você dever ao patrão, é impagável essa dívida. E esta foi a dívida que nós contraímos ao pecar contra o Senhor nosso Deus e a sua palavra. Então é disso que o Senhor Jesus está dizendo. Nós não temos condição humana de pagar a dívida diante de Deus pelo pecado que cometemos contra Deus e a sua palavra. Há muitas pessoas que tentam pagar uma dívida diante de Deus impagável. Ele não consegue pagar, mas ele tenta fazer benefícios, doa uma cesta básica por desencargo de consciência, faz uma obra social para tentar pagar uma dívida, se aliviar dos seus pecados diante do Senhor nosso Deus. Mas eles não conseguem nunca pagar essa dívida. A Bíblia diz lá nos Salmos de número 49, verso de número 6, que todo o dinheiro desse mundo não pode remir ou comprar uma só alma. Porque começando os seus recursos se acaba, se esgota. Mas o sangue de Jesus Cristo nos comprou para o Senhor e pagou todas as nossas dívidas diante de Deus. Queridos irmãos, aquele servo diante do rei, quando ele é perdoado as suas dívidas, ele saiu, mas ele saiu não com a mente perdoada. Há uma palavra no grego que é macrotomasia ou macrotomazon, ou seja, uma grande dívida parcelada. Ele saiu na sua mente com um macrotomazon. Ele saiu na sua mente achando que a dívida não havia sido paga, mas havia sido parcelada para que ele pagasse em longo prazo. E ele sai, queridos, para o seu trabalho. E ele encontra com um conservo. E quando ele encontra o seu conservo, aquele conservo devia para ele 100 denários. Era uma dívida pequena diante da que aquele servo devia ao seu senhor. Mas ele não lhe fez nenhum tipo de piedade. Ele não foi piedoso com o seu conservo. Ele lançou mão do seu conservo e disse: você vai me pagar tudo o que me deve, eu não te perdoo. Amados, eis o motivo de muitos cristãos não perdoar outras pessoas, porque eles não se sentem perdoados por Deus. Eles são pessoas imperdoáveis, porque eles não se sentem perdoados diante de Deus. Eu quero te convidar a você meditar na palavra do Senhor e entender que Deus, Ele já te perdoou. Ele já cancelou a dívida que você devia diante dele. Mas você não consegue perdoar o próximo, é porque você não se sente perdoado. Você não se sente uma pessoa capaz de perdoar, porque você não se sente perdoado. Agora observe comigo, amados, a pessoa que não perdoa é uma pessoa difícil de relacionamento. A pessoa que não perdoa é uma pessoa amarga de coração. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, que a gritaria, a amargura de espírito, a cólera é gerada por falta de perdão. O apóstolo, escrevendo aos crentes em Éfeso, ele diz que quando nós liberamos perdão, nós nos tornamos pessoas mais felizes, pessoas mais alegres, pessoas mais contentes, satisfeitas. E eu te convido, querido, a abrir o seu coração e liberar perdão, a ser feliz, porque o Senhor Jesus, Ele nos perdoou. Imagina o Senhor Jesus na cruz do Calvário, sendo chicoteado, esbofeteado, e Ele dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Oh, queridos, isso é um exemplo de amor
Isso é um exemplo de perdão para as nossas vidas. Talvez você esteja dizendo aí no seu coração: mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus. Deixa eu lhe lembrar, no capítulo de número 50 e versículo de número 19 do livro do Gênesis, há um moço chamado José, que estava governando o Egito. E José, quando está governando o Egito, ele está numa posição elevada. Ele está numa posição que ele poderia matar ou dar vida. Ele decidia o que fazer. E agora, queridos, os irmãos de José, que um dia tentaram matar José, lançando em uma cisterna, venderam José para os ismaelitas. Amados, os irmãos de José causaram danos a ele, fizeram mal a José, mas José, ele não guardou mágoa dos seus irmãos. José, muito pelo contrário, quando seus irmãos disseram: agora José vai cobrar o que fizemos com ele, ele vai nos punir, ele vai nos escravizar, José olhou e disse: porventura estou eu no lugar de Deus? A Deus pertence o julgamento. Amados, há muitas pessoas que não liberam perdão e por isso vivem uma vida de doença, doenças psicossomáticas, úlcera, gastrite, câncer, tantas coisas ruins que acontecem na vida de muitas pessoas. É porque eles não liberam perdão, convivem com coisas que aconteceram com eles no passado. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Paulo, no capítulo de número 2 e versículo 10 do livro de 2 Coríntios, ele diz assim: eu perdoo para que eu não seja vencido por Satanás. Amados, quem não libera perdão está sendo vencido pelo diabo. Eu lembrei-me de uma história de um judeu muito bem quisto em Israel. Ele estaria migrando para os Estados Unidos e fizeram uma bela de uma festa para que fizessem a despedida daquele judeu. E aquele judeu, em meio à festa, ele disse: eu preciso proclamar para vocês algo. E então eles fizeram a pergunta: o que você quer anunciar para nós? E aquele judeu disse: eu perdoo Hitler, eu perdoo Hitler, eu perdoo Hitler. E aquela multidão de judeus indignados diziam para ele: como que você perdoa Hitler depois dele matar mais de 6 milhões de judeus, 6 milhões de judeus? E ele disse: eu estou indo para os Estados Unidos, e se eu não perdoar Hitler, eu carrego Hitler comigo para os Estados Unidos. Eu perdoo Hitler. Amigos, tem pessoas que migram de um lado para o outro, carregando dentro dele o seu passado. É melhor você abrir o teu coração e perdoar quem te causou mal, porque quem não perdoa é semelhante a alguém que toma veneno e espera que outra pessoa morra. Querido, a falta de perdão é o veneno que está matando muitas vidas. Eu te convido, abra o seu coração e libere perdão em o nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem de Deus para o teu coração. Libera perdão e seja feliz. Perdoa quem te causou mal, em o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida desse homem, sobre a vida desta mulher. Dá graça a ele para que ele consiga liberar perdão, em o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Está aí os nossos comerciais. Que Deus te abençoe e até a próxima programação no nome do Senhor Jesus.